Comecei a ler com 5 anos, fiquei fascinada com leitura logo, mas antes de ter aprendido a ler, eu já fazia poesia que meu pai escrevia. Escrevia para mim. Depois, quando eu comecei a ler coisa de criança mesmo. Tinha uma máquina do Tico-Tico naquele tempo, que era um negócio desse tamanho, saía uma vez por ano, grandão mesmo. E eu ficava lendo aquilo o ano todo, relendo outros trechos. Depois, com 7 anos, eu comecei a frequentar uma biblioteca perto de casa. E aí também já tinha lido tudo. Com 9 anos eu tinha lido tudo que existia de infantil, tiveram que me autorizar a ler os livros juvenis, porque, enfim, eu muitas vezes ia para a biblioteca, passava a tarde lá, lia um livro, retirava outro para casa, lia do dia seguinte, sabe? Mas eram livros grandes, não era livrinho. E hoje eu penso, falavam, né, não, essa menina é intelectual, porém eu penso que não era isso. Era sede de ficção, não era sede de cultura, lógico, numa criança. Então, se tivesse televisão, não tinha. Se tivesse televisão, talvez eu não lesse tanto. Não sei. Porque eu tenho 3 filhos e um é viciado em leitura e outros não. Então, não sei até que ponto isso influencia. Fazer letras nunca foi uma opção para mim. Os professores gostariam que eu fizesse, mas não me passava pela cabeça. Quando eu dizia que ia fazer física, nossa, todo mundo, nossa, escreve, como é que você vai fazer física? Só que era uma coisa que na época era o que todo estudante queria. Todo mundo queria ser astronauta ou cientista. Então eu tenho muitas amigas que fizeram química e depois trabalham com outras coisas hoje em dia. Na física mesmo, muita gente fez física e depois comunicação. A quantidade de artistas na faculdade de física era enorme. Hoje em dia, no Shopping Iguatemi, se você vai lá, você vê aquele relógio enorme, que tem bem no meio da Praça do Iguatemi, foi feito por um cara que é físico e decorador. É uma coisa que não é tão diferente ser físico de ser artista. Só que, quando eu acabei a física, meu filho nasceu logo em seguida, eu não queria trabalhar, e fui fazer um curso de design de interiores, pensando que fosse uma coisa muito simples, só para encher o tempo, sabe? Tipo, 2 vezes por semana, 3 horas, 2 tardezinhas. Na verdade, o curso é muito puxado, um curso excelente e muito científico também. Tem muita geometria nos cálculos de como você mexe com os objetos tridimensionais, como você desenha uma planta. E, enfim, eu não tinha vontade de fazer nada que pensar, eu queria coisas de fazer, mexer com as mãos, além de... Para mim, escrever não era coisa para se estudar, era uma coisa que acontecia naturalmente, era como respirar. Eu não tive tempo de sonhar ser escritora, porque sempre me disseram que eu era escritora. E quando eu publiquei o primeiro livro com 17 anos, para mim foi uma surpresa, foi uma coisa que aconteceu, sabe? Eu comecei a escrever poesia antes de saber escrever. Quer dizer, comecei a fazer poemas antes de saber escrever. Meu pai ouvia dizer, nossa, isso é poesia, e escrevia para mim. Então, era até uma coisa assim engraçada, porque às vezes eu acordava de noite, em geral, os poetas compõem à noite. As pessoas não sabem disso, ou alguns não acreditam nisso. Outro dia eu li que Vitor Hugo, diz a lenda que Vitor Hugo escrevia dormindo. E eu sei que não é lenda coisa nenhuma, que a gente escreve dormindo mesmo. Então eu acordava no meio da noite com aquele poema pronto, não sabia escrever ainda, e pensava, vou acordar meu pai para escrever para mim. E pensava também, coitadinho, trabalha tanto, vou acordar ele. Mas sabia que eu ia chamar. E acabava chamando, e ele ouvia, e achava sempre lindo, escrevia para mim. Então, quando eu comecei a saber escrever, eu já tinha uma porção de poemas prontos. E o meu primeiro livro começou a ser feito, eu estava com 15 anos. Foi lançado, eu tinha 17, mas são poemas escritos até os 15. Então, eu nunca tive dúvida nenhuma de que eu era poeta. Não tive tempo de sonhar ser.
eu escrevo poesia, né? Eu sou poeta. Agora, hoje em dia eu tenho um livro de contos, eu já fui da comissão julgadora de concursos de contos, da Prefeitura de Barueri, agora da UBE. Mas eu acho que o conto foi uma coisa aprendida. Quando a gente vê muita história... Eu era uma criança que lia muito. Eu lia quase que 2 livros por dia. Quando comecei a ler romance, era uma devoradora de romances mesmo. Hoje em dia não sou, não. Mas eu percebo hoje em dia que aquilo não era... Falavam, ela é uma intelectual, né? Tão inteligente. Mas o que acontece? Eu vejo que era uma sede de ficção. Se eu tivesse crescido com televisão, provavelmente não leria. Porque a minha sede de ficção seria suprida pela quantidade enorme de coisas que tem na televisão, né? Eu não escrevi romances. Eu tenho alguns projetos de romance começados, vários trechos escritos que não foram unidos, amarrados. Mas o que eu escrevo é poesia. Escrevi contos, tenho um livro de contos. Tenho outro para sair logo. Mas não vou dizer que eu sou contista. Eu não sou. Por acaso eu escrevi contos. A poesia ela se define como um olhar sobre o mundo, aliás, como todo texto literário. Existe um estereótipo do que é poesia, que a confunde com poema, né, que diz ser o texto em verso, com rima, em que um enunciador fala da sua subjetividade ligado a temas nobres, como a vida, a morte, o amor, a bondade. E existe a prática literária, sempre questionando-se a si mesma, sempre questionando o mundo ao redor, que faz da poesia um sentimento de sensibilidade diante do mundo, e o poema um texto que procura questionar esse eu no mundo em que ele vive, ligado aos aspectos mais diferentes, desde formigas e latas velhas como Manuel de Barros, até sim aos sentimentos nobres sobre identidade e vida e morte, como outros poetas, Fernando Pessoa, Álvares Azevedo, assim por diante. Eu não tenho problemas em separar uma coisa da outra. O que acontece é, quando você está escrevendo ficção, algum personagem ficar tão real que você não tem controle sobre ele. Uma vez eu li uma entrevista da Zélia Gattai, em que ela disse que ela criou uma menina que estava sendo paquerada por um coroa. E ela queria que a menina recusasse o coroa. Mas a menina, em vez disso, estava gostando. E o Jorge Amado falou para ela, uai, se ela está gostando, deixa ela, né? Não se mete. Quanto menos a gente se mete na vida dos personagens, melhor fica o romance. E é verdade, depois que você cria uma história, deixa o personagem ir porque ele vai sozinho. E às vezes até se surpreende, às vezes até dispara o coração de susto com o que aconteceu. Você não sabia que ia acontecer aquilo. Em primeiro lugar, gostar de ler. Quem é escritor e não gosta de ler, eu não gosto disso, eu gosto de escrever, então não existe, né? Existe sim entre os mais velhos. Você vai ver muita gente que já leu muito, já escreveu muito, dizendo, hoje em dia eu não leio mais, só escrevo. Grandes escritores. Porque chega uma fase da vida em que o cara tem a sensação de que já leu tudo. Tudo que interessa, pelo menos. Ele vai até reler algumas coisas, mas dificilmente vai ler coisas novas. Mas ele tem muito a escrever naquela fase. Mas um jovem que quer começar a ser escritor, certamente alguém que gosta de ler, senão ele não vai querer ser escritor. Se ele escreve bem, ele sabe disso desde pequeno. Ele vai ter professores dizendo isso para ele, desde os 9, 10 anos, os professores vão estar dizendo, pô, você escreve bem, vai fazer alguma coisa com isso, aproveita esse seu talento. Então ele já está aproveitando aquilo, já está aperfeiçoando aquilo provavelmente desde garoto. Começa a ganhar concursos internos na escola, sabe que é bom. Quem mora no interior, eu acho que tem mais oportunidades do que quem mora em São Paulo. Porque jornaizinhos do interior tem espaço para um jovem talentoso da cidade que escreva bem, para fazer crônicas, para fazer coluna social, coluna de cinema. Mas em São Paulo, o que eu recomendo, porque eu tenho visto boas coisas nisso, são jornais de bairro. Jovens, 17, 18 anos, fazendo coluna de cinema, jornal de bairro, por exemplo. Gente que escreve bem. Escreve até liricamente, poeticamente, sabe analisar um filme, nunca fez um curso de cinema, mas sabe dizer a impressão que aquele filme causa. Então, acho que isso é um caminho interessante para um jovem que quer ser profissional da escrita, começar por jornais de bairro. Porque entrar nos jornais grandes não é fácil, principalmente sem uma história, sem um background. Então, às vezes, você vê gente que vem do interior, o cara começou em Lins, lá ele escrevia, chega aqui é contratado pela Folha. Enquanto que o menino aqui em São Paulo não consegue ser contratado porque não consegue começar em jornal nenhum para apresentar algum trabalho, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, que comece a escrever, se você escreve, escreve sempre.
Agora, poesia, você não resolve se quer escrever ou não. Poesia brota, não tem jeito, é uma coisa incontrolável. Um homem deve às vezes restar quieto sobre a cama, com os olhos entreabertos e um sorriso quase irônico nos lábios, e permitir que alguém, em gestos rápidos, lhe desfranze sobre o seio contraído, alise as linhas do semblante carregado e depois trace desenhos levemente com as unhas e os dentes em sua pele fina e delicada. Homens detestam que alguém lhes diga que tem pele fina e delicada. Porém, sendo sempre tão vestidos, de terno ou jeans, camisa abotoada, no máximo com uma arregaçada, tão protegidos do sol, dos poluentes, como querem que seja diferente? Uma mulher caminha exposta, ombros à mostra, vestidos curtos acima dos joelhos, e a pele torna-se naturalmente não mais grossa, porém mais resistente, e, pelo efeito da erosão dos ventos, talvez mais lisa até, e bronzeada, acostumada aos raios ultravioleta e poluição. Já homem não. Então a pele é clara, é claro, e fina, por que não? Homem, sabe-se lá por quê, adora ser durão. Ela relata com bastante clareza a submissão da mulher durante quase um século, e que não podia nem sequer dar o seu voto numa eleição, não podia entrar na conversa de dois homens. Então nada mais claro que aonde sempre ela teve o domínio, que é justamente na parte da sensualidade, ela foi descobrir tão quanto fraco o homem é, que nem ela, né? Que nem elas. Na realidade não existe essa superioridade nem psicológica, nem física praticamente. Um homem e uma mulher todos dois sentem na pele a mesma dor. A mulher se julga até muito mais forte que um homem, né? Então sente-se muito isso na poesia dela, que é um desabafo, né? Na parte que a mulher se sente sempre mais superior que o homem, que é na sensualidade. Meu pai é um grande poeta, ele está vivo, e ele é totalmente um poeta. E certamente eu fui influenciada por ele, sim. Em primeiro lugar, eu acho que eu nem saberia que o que eu fazia, o que eu falava em criança era poesia, se não fosse por causa dele. Que ele dizia, nossa, mas isso é poesia, e escrevia. Escrevia para mim. Além disso, assim como o ritmo da Cecília Meirelles me marcou, o ritmo do meu pai também me influencia. Por acaso, eu hoje peguei o primeiro livro dele, que se chama Predestinação, e foi prefaciado pelo Mário de Andrade, e eu peguei porque a gente está fazendo na revista da UBE, nós tínhamos jornal O Escritor, que a partir do próximo número vai ser revista. E a primeira revista vai ter Mário de Andrade como tema. Cada número vai ter um tema. Primeiro tema Mário de Andrade. Então, eu fui pegar esse prefácio para colocar na revista, né? Escrito por Mário de Andrade. Nessa época, meu pai estava na guerra. Então, Mário de Andrade escreveu esse prefácio para um poeta soldado que ele não conhecia. Ele leu os poemas e estava prefaciando o livro sem ter conhecido o poeta. E eu vejo que a análise que ele faz desse ritmo do meu pai é muito semelhante à análise do que eu vejo no ritmo da Cecília Meirelles. Eu não sei se é uma coisa daquela época. Pode ser, né? Aquele ano de 45, em que meu pai estava publicando o primeiro livro dele, também com a Cecília jovenzinha, talvez fosse o ritmo da poesia daquele momento. Mas tem uma semelhança grande. E eu acho que esse ritmo dessa época me influenciou bastante. A minha poesia na infância era principalmente sobre morte. Eu, quando criança, escrevia sobre morte e sobre solidão. Eram os dois temas sobre os quais eu escrevia. E não é que eu fosse assim, mas aconteceu, quando foi publicado meu primeiro livro, embora eu fosse uma menina muito alegrinha, aconteceu de mãe de amiga minha proibir a menina de andar comigo. Por dizer que, não, essa menina é suicida, é uma suicida em potencial. E pelo que leu. Então, eu faço muita questão de dizer isso, que o que a gente escreve não é o que a gente é, não é o que a gente pensa. Se você for ler o meu próximo livro, que se chama Paixão via Internet e Outros Delírios Improváveis, tem uma porção de poemas de amor jogados para vários lados. E, no entanto, tudo aquilo são histórias inventadas. Então, de fato, nesse primeiro livro, o tema principal é morte e a solidão. No segundo, Tempo de Mensagem, já tem um pouco de poesia política, porque era o que era, a gente não tinha como escapar daquilo. Naquele ano de 68, todo mundo escrevia sobre política. Então, até o nome do livro, Tempo de Mensagem,
é uma preocupação em ter uma mensagem social, né, política. É um livro de poemas, só que são grupos de poemas formando uma historinha completa, cada um deles. Então, em cada grupo você tem uma história com começo, meio e fim. Duas pessoas que se encontram, que eventualmente tudo dá certo ou não dá, ou às vezes, em alguns casos, uma mulher muito apaixonada, um homem desinteressado, às vezes o contrário, às vezes os dois se amam muito, às vezes brigam, às vezes voltam. Como são todas as histórias de amor. Tem um filme chamado Retratos da Vida, do Claude Lelouch, em que ele diz que só existem 4 ou 5 histórias no mundo. Todas as outras são versões das mesmas 4 ou 5 histórias. E eu acho que isso é verdade. Então, essas histórias diversas nesse livro são todas como as histórias das pessoas. Algumas dão certo, outras não. E uma delas, que é a que deu o título ao livro, é uma história que se passa toda pela internet. As outras não, mas são todos delírios improváveis, coisas que não poderiam acontecer. Acho que nem todos os professores de português criticam essa língua da internet. Eu vi uma professora dizer uma coisa interessantíssima, que eu adorei ouvir aquilo, vi num programa de rádio. Não lembro o nome da professora, era alguém da USP. Achei perfeito e concordo com ela. Que ela dizia o seguinte, que às vezes ela dá uma aula em que os alunos escreveram em linguagem culta, muito bem, ela tem bons alunos. Na saída, eles estão conversando na porta da escola em outra língua, são outras palavras. Quando chega em casa, todo mundo liga o MSN, ficam conversando uns com os outros, com outro jeito completamente diferente de escrever. Mandam mensagens pelo celular também, economizando caracteres, né? Tiveram que criar uma língua rápida que fosse fácil de digitar no celular. Então, são códigos diferentes para meios diferentes. Dificilmente as crianças vão ficar mais burras por causa disso. Eu não acredito que fiquem, pelo contrário. Acho que as crianças hoje escrevem muito mais do que antes porque precisam digitar. Aprendem a escrever língua culta, aprendem tanto quanto antes, mas escrevem mais. Um texto apócrifo é um texto atribuído a quem não o escreveu. Então você vai encontrar, por exemplo, evangelhos apócrifos, que são coisas que pessoas que pesquisam religiões ou esoterismo se preocupam com evangelhos que de fato não foram escritos pelos apóstolos ou não foram. Borges fez apócrifos de si mesmo. Ele escreveu alguns textos como se fosse ele se imitando. E eu comecei a fazer esse site, textos apócrifos na internet, reunindo textos que circulam como sendo de uma pessoa e são de outra. E achei engraçado que agora essa expressão está virando uma expressão corriqueira. Antes, quando eu digitava, entre aspas, no Google, textos apócrifos da internet, entrava no meu site, mais nada. Apócrifos são textos cuja autoria pode ser questionada, mais especificamente, textos cuja autoria já foi questionada, ou seja, circulam na internet muitos textos, mensagens de autoajuda, cujo autor disse ser Fernando Pessoa, Clarice Lispector. Há alguns autores que, no que diz respeito ao campo literário, que são muito citados, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, e que atribui-se a eles textos que na verdade eles nunca escreveram, que não fazem nem parte do próprio estilo de autor. Eu acho que me identifiquei em criança, na juventude, com Cecília Meirelles. Então eu acho que tinha uma influência grande do estilo dela, do ritmo dela no que eu escrevo. Hoje em dia eu não me identifico com ninguém. Tem muita gente que eu admiro, muita gente que eu admiro bastante mesmo. Mas dizer que eu me identifico, não. Por exemplo, eu li um romance há algum tempo chamado A Coisa Não Deus. O autor se chama Alexandre Soares Silva. Não sei quem é, nunca ouvi falar no autor, mas o livro é maravilhoso. Aquele é um livro que eu li pensando, pô, eu adoraria ter escrito isso. Não escreverei, nunca, porque não é meu estilo. Começa com um sujeito numa biblioteca, sentado com as pernas esticadas num tamborete, lendo um jornal, um livro, e de repente ele sente um peso nas pernas. Ele olha e tem um anjo sentado nas pernas dele. Bom, eu sou totalmente ateia, mas não tem nada a ver com existir um Deus ou não, a história do anjo posado nas pernas. Ele é levado por esse anjo e
tudo que acontece é muito irônico e muito engraçado. Eu acho que a ironia é muito importante nos romances. Os romances que se levam a sério demais, em geral, são bem chatos. Eu nunca escrevo porque quero. Eu sempre sou tomada por alguma coisa. Mas eu acho que isso é uma coisa normal. Como eu tinha dito, o Victor Hugo dizia que escrevia dormindo. Diz a lenda que Victor Hugo escrevia dormindo. Eu sei que não é lenda, eu sei que é verdade, porque eu só escrevo dormindo. Então, eu estou dormindo e acordo com aquilo na cabeça, ponho pronto. Eu levanto e escrevo. Se eu escrever, nunca mais esqueço. Sei de cor para o resto da vida. Eu sei de cor tudo que eu já escrevi na vida. Se eu não escrever de manhã, eu não lembro. E às vezes a gente, acorda com aquele poema, e aí não, eu estou com muito sono, amanhã eu escrevo. E aí de manhã eu não lembro de nada. Tem um filme chamado Retratos da Vida, do Claude Lelouch. É um filme lindo sobre a guerra. São 5 gerações de países diferentes passando por 2 guerras. E tem uma cena em que uma moça judia tem um filho dentro do trem. E o marido pega a criança, os dois estão juntos no vagão, ele pega a criança e joga por um buraco nos trilhos. Porque acha que a única salvação para a criança, o único jeito de sobreviver é ser deixada ali. E, de fato, a criança vai ser encontrada por um padre que passa de bicicleta e cria aquele menino, ele nunca vai descobrir quem é a mãe dele. Mas, na hora que o marido faz isso, ela grita, né, de desespero, porque arrancou um pedaço dela. Né? E eu escrevi, então, como se eu fosse essa mulher. Começa, agora sei que não serei jamais inteira. A sensação é essa. Mas, naquele instante que eu escrevo aquilo, eu sou ela. Então, esse é o processo de criação. O amor dos outros é indiferente. Só o da gente é especial, fosforescente, brilha no escuro. O amor dos outros é tão pequeno, nem vale a pena pichar o muro. Ninguém entende o amor alheio. Não é bonito e não é feio. O amor dos outros é tão efêmero. Estão amando? Fazendo gênero? O amor dos outros é muito pouco. Só o da gente, direito ou torto, alegre ou triste, sereno ou louco, lascivo ou puro, céu ou inferno, só o da gente será eterno. Olha para o rosto do amor alheio. São só 2 olhos, nariz no meio. Cadê a boca? Olha para a cara do amor da gente, que coisa louca. O amor dos outros eu sei bem do que ele fala, assim. Um amigo meu um dia me estava falando de uma grande paixão dele, e ele disse que ele tinha a impressão de que todo mundo invejava essa paixão, que as pessoas... ele usou essa expressão, as pessoas invejam essa coisa tão bonita. E eu pensei, na verdade, ninguém inveja o amor dos outros. Pelo contrário, o amor da gente é que sempre parece muito especial, muito raro, diferente de todos os outros. Mas o dos outros, poxa, você vê alguém se beijando na rua, você pensa, comporte-se, que isso? Né? A gente pensa, que escândalo aqui no meio da rua. Enquanto isso, se você está beijando alguém, está ótimo, é uma maravilha. E se alguém passar e reclamar não, mas fazer aquela cara de, que escândalo, né? A gente vai pensar, essa pessoa está com inveja do nosso amor. Mas, então, é sobre isso, sobre essa coisa que a gente vê sempre o amor da gente como uma coisa muito especial. E o dos outros é um amorzinho descartável. E eu tenho uma porção de coisas encaminhadas, todo mundo sempre tem, né? Contos, por exemplo, eu tenho uma porção de contos prontos que formariam um livro, se juntasse todos. Essa coisa que eu vejo que muita gente tem de reunir tudo, pronto, isso aqui é um livro, agora está pronto, agora vou procurar um editor. Os 4 livros meus que foram publicados sempre foram com alguém me propondo que fosse publicado. E talvez porque foi assim na primeira vez e continuou sendo, eu não tenho esse impulso de procurar um editor, sabe? Se tivesse, teria bem mais coisas, talvez.